Yes, good afternoon. How are you? Good. Galerinha, vamos fazer a correção de nossas atividades de inglês e vamos iniciar pela primeira atividade lá na plataforma Google Sala de Aula. Então entrem lá, abram a atividade, né, e acompanhem a correção, ok? Vou comentar os textos, coloquei alguns textos para vocês nessa primeira atividade. Em seguida, vou fazer a leitura das questões, comentá-las e respondê-las, ok? Então, acompanhe os nossos slides aí. Bom, vamos lá então. O nosso objetivo nessa atividade é, então, estudar as manifestações artístico-culturais, né, relacionadas à língua inglesa. Né? E com isso a gente pretende construir um repertório cultural, né, por meio do contato com essas manifestações. Então, a gente pretende aqui, além de conhecer a língua, né, a língua inglesa, que é o nosso interesse, é aprofundar nessa cultura, conhecer essa cultura, por meio desse conhecimento, né, ter acesso a essa língua. O primeiro texto que eu coloquei para vocês, né, foi um texto sobre romances, né? E aí vocês têm um pequeno texto em inglês aí do lado esquerdo, e eu coloquei também a tradução, né, desse texto, já para facilitar. O objetivo aqui é que vocês associassem o texto em inglês à tradução e assim fizessem o reconhecimento das palavras, né? Assimilassem um vocabulário relacionado a esse conteúdo, a essa manifestação cultural que é o romance. Como vocês podem ver aí, né, o romance é uma narrativa de ficção, né, é uma história longa, long stories, tá aí, certo? Em oposição às histórias curtas, né, short stories. Ou seja, os romances são ficções longas, histórias longas, em oposição a histórias curtas. E aí ele vai trazer, né, uma série de informações sobre o romance. Né? Ele diz, por exemplo, they are as old as the medieval times. Ou seja, essas histórias, né, são histórias, né, do período medieval. Ou seja, são histórias, romances que surgem no período medieval. Né? É a idade do romance, é nesse período que ele começa a surgir. E a gente sabe que após a Idade Média, né, a gente tem a Revolução Burguesa, né, e o romance ele se adapta a essa sociedade, é uma expressão da sociedade burguesa. Vamos então adiante. Na atividade aí, pede que vocês respondam as questões em inglês. Answer these questions in English. Ou seja, responda essas questões em inglês. E a primeira questão diz assim: How old are the novels? Qual é a idade, né, dos romances? Né? Quando surgem os romances? Essa é a pergunta número 1. Então, tem relação lá com o nosso texto. A resposta está dentro do texto. Acompanhe aí. Olha a resposta aí. Qual é a idade? Onde que está essa informação dentro do texto que eu apresentei para vocês? Aí na segunda linha, ó, tá escrito assim, ó, they are as old as the medieval times, certo? Ou seja, são histórias da idade medieval. É um formato de história que surge na Idade Média. Né? Esse é o primeiro momento. E aí ele informa que no século XIX, né, we now, quer dizer, nós sabemos, né, que no século XIX essas histórias ganham maior expressividade, expressam as ideias, as vivências de uma determinada classe social, né, a classe burguesa. Em seguida, vocês têm a questão 2, Answer these questions in English. Quer dizer, vocês têm que responder em inglês recorrendo ao texto. E aí, a segunda pergunta é relacionado aos autores, né? Pergunta aí, ó, why?
né? Por quê? É uma question word, né? Why? Por que os autores podem desenvolver histórias com muitos cenários, personagens e situações? Né? A resposta está bem clara lá no nosso texto. Vamos ver aí. Olha só como ele se apresenta. Resposta. Lá na primeira, segunda, terceira, quarta linha tem assim, ó. Because they are long, authors can develop stories. Ou seja, porque são histórias o quê? São histórias longas, né? E por meio dessas, por elas serem longas, permite o quê? O desenvolvimento de cenários, personagens e situações. Então, a pergunta aí, por que os autores podem desenvolver histórias com muitos cenários, personagens e situações? Porque são histórias longas. Because they are long. Questão seguinte, a questão 3, também relacionada a esse texto sobre romances. Né? Are there many types of novels? Quer dizer, existem muitos tipos de romances? E aí? Olha só, pelo nosso texto, a gente pode ver lá ao fim do texto que sim, né? Existem, né, muitos tipos de romance, né? E como que a gente poderia então responder? Yes, there are many types according to the style of the author. Quer dizer, sim, né, são de muitos tipos os romances, né, de acordo com o estilo de cada autor. E lá no texto a gente viu, né, que pode ser uma história, né, romântica, realista, né, abordando os temas de horror, mistério, certo? É o que aparece aí no finzinho do texto, é a informação que está no fim do texto. Reparem que as informações foram todas retiradas de onde? De dentro do texto. Essa foi a questão 1, 2 e 3 relacionada ao primeiro texto, o texto sobre romances, os romances em língua inglesa, ok? E aí, a questão 4 e 5, eu coloquei para vocês a sinopse de um filme. É um filme australiano, certo? Aí o nome dele aí, Happy Feet, é um filme de 2006, e eu coloquei essa pequena sinopse, é um filme australiano. Happy quer dizer feliz, fit, pés, né? Pés felizes, né? Ou felizes pés, né? Seria uma tradução direta aí do inglês, certo? E aí essa história aí, ela tá falando o quê? De Mumble, né? É um pinguim, é um jovem pinguim, né? É um pinguim imperador. Ele vive na Antártica, né? Tá aí, ó. Mumble, a Young Imperial Penguin. Ou seja, young, jovem, ele é um jovem pinguim que vive onde? Na Antártica, né? Como os outros de sua espécie, ele precisa ser capaz de cantar. Ele precisa cantar, needs to be able to sing. Né? Ele precisa saber cantar, né, para atrair uma companheira. Mas ele tem um probleminha, né? Tá aí, ó. But the has a terrible voice. Quer dizer, Mumble, ele tem o quê? Uma voz terrível, uma voz feia, né? E aí, o que que ele faz para conquistar? Ao invés de cantar, ele vai fazer o seguinte, ó. Mumble must express himself and lure a family through his amazing talent for tap dance. Quer dizer, ele tem um outro talento, é o tap dance. Ele tem a capacidade, o talento de dançar, né? Então, dançar, sapatear, melhor dizendo, né? Que seria tap dancing, né? Tap dancing é sapatear, né? É a dança por meio do sapateio, né? Então, é o talento dele, é a forma como ele consegue atrair uma parceira, né? É dançando. Todos cantam, né? Que seria to sing, ao contrário, ele tap dancing, ele sapateia. E aí nós temos questões relacionadas a esse texto, a essa sinopse do filme. Observem aí, né? A letra A, aí a gente tem que julgar verdadeiro ou falso. True, verdadeiro. False é falsa.
né? Então vamos analisar as sentenças e dizer se essas sentenças são verdadeiras ou falsas. Eu vou colocar a canetinha aqui, porque aí eu vou marcando aqui. Então vamos lá. Mabel is a penguin that lives in Antarctica. Quer dizer, Mabel é um pinguim que vive na Antártica? Sim, nós vimos que é um pinguim que vive na Antártica. Então, é verdadeiro ou falso? True, false. Então, é verdadeira, né? Nós vimos que ele realmente vive na Antártica. Eu vou escrever aqui. Então, é true, né? É verdadeira a história. Letra B, diz assim, ele não precisa ser capaz de cantar. Né? Ele precisa ser capaz de cantar. Né? Ele precisa ser. Lá a história diz que ele precisa ser capaz de cantar. Né? Então, ele não precisa ser capaz de cantar, ele precisa ser capaz de cantar. Isso é falso. Né? É falso em relação ao que isso é colocado no texto. Mas ele inventa uma outra forma. Então, a gente pode marcar essa aí como falsa. Letra C, diz assim: ele atrai uma mulher através de seu incrível talento para sapatear. Verdade, não é isso? Verdade verdadeira, né? True. Então vou marcar aí, ó, true. Então nós temos true, false, true. Ou seja, verdade, falsa, ou a última aí, verdade também. Então verdade, falsa, verdade. Ok? Vamos para a questão seguinte. Deixa eu sair aqui. Aí tem a pergunta, né? Por que Murrow não consegue cantar bem? Qual é o talento dele? Muito simples, né? Aí vamos responder em inglês. A resposta pode ser tirada lá do texto, né? Então a gente deve voltar ao texto e responder. Olha lá, no finalzinho do texto tem assim, ó. He has a terrible voice. Quer dizer, ele tem uma voz terrível, né? Por isso ele não consegue o quê? Cantar bem. Aí a segunda pergunta, dentro da questão 5, qual é o talento dele? Né? Então a gente pode dizer assim, he has an incredible talent for tap dance. Quer dizer, ele tem um incrível talento para sapatear. É o talento usado para conquistar uma parceira, certo? Bom, galerinha, são essas as questões de inglês, tá? Da nossa primeira atividade, ok? Postem lá abaixo da atividade as dúvidas de vocês, comentem e não deixem de enviar as questões.